Maria Munhoz, uma jovem e saudável mãe texana, morreu inesperadamente. Um relatório toxicológico revelou posteriormente que 7 medicamentos cirúrgicos diferentes foram encontrados no seu sistema. Foi assassinato ou foi um acidente terrível? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Maria Munhoz. A Maria Munhoz, na época do caso, ela tinha 31 anos. Ela nasceu em Porto Rico e era casada com Joel Pelot. Eles tinham 2 filhos, um de 5 anos, o Alejandro, e outro de 2 anos, o Valentino. Foi em Porto Rico que a Maria conheceu o Joel Pelot. Ele era 11 anos mais velho e estudante de enfermagem. Alguns anos depois de se casarem, o casal se mudou para Laredo, no Texas. Joel conseguiu um emprego lucrativo como enfermeira anestesista, conhecido na profissão médica como um CRNA. Uma colega de trabalho, a Tina, disse que quando conheceu o Joel, ele era muito voltado para a família, um cara trabalhador e inteligente. Ela disse que ele sempre falava sobre a Maria e o Alejandro, mostrava fotos do filho e apenas falava sobre a vida familiar em geral. Segundo os amigos, a Maria era uma mãe exemplar. Ela sempre estava em volta dos filhos, cuidando para que eles fossem bem cuidados e felizes. Ela gostava de levar os filhos ao parque, lia para eles antes de irem para a cama. Ela era uma mãe realmente dedicada. A Maria gostava de ser uma dona de casa. Ela estava aprendendo a tocar piano e planejando retornar para a carreira dela. A Yasmin, uma amiga da Maria, disse que ela estava estudando para passar em um teste de diplomação para trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos. Ela já era enfermeira em Porto Rico. Nas primeiras horas da manhã do dia 22 de setembro de 2020, o Joe ligou para o 911 e disse que encontrou a esposa desacordada no chão. Ele disse para o operador que acreditava que a mulher tinha ingerido uma grande quantidade de comprimidos. O operador disse que estava enviando uma viatura para o endereço dele. Perto da 1 da manhã, o policial Gregor de la Cruz ele chegou na casa deles, na Canyon Owake Drive. A câmera corporal dele estava gravando tudo o que estava acontecendo. No topo da escada, perto do quarto principal, o Joe estava vestindo um uniforme cirúrgico azul petróleo. Ele estava realizando o RCP na esposa. E o De La Cruz logo assumiu, né? Quando ele chegou, ele logo assumiu. Ele disse que quando chegou, a Maria ainda estava quente ao toque. Enquanto o De La Cruz tentava desesperadamente reanimar a Maria, ele perguntou ao marido sobre as drogas. Ele se levantou e foi até o banheiro e abriu um armário de remédios. O Joe voltou dizendo que não tinha certeza se ela pegou os remédios que estavam ali ou se deixou cair. Então ele entregou um porta-comprimidos. Era clonazepam. O clonazepam é um medicamento frequentemente usado para tratar a ansiedade. Ele foi prescrito para o Joe, não para a esposa dele. O Joe disse para o De La Cruz que a Maria estava passando por dificuldades ultimamente, que ela estava muito deprimida. O De La Cruz rapidamente jogou o recipiente de comprimidos de lado para continuar a fazer o RCP na Maria. E isso tudo foi gravado pela câmera corporal do policial. O Joe disse aos policiais que os 2 filhos do casal ainda estavam nos quartos separados nas proximidades, aparentemente sem saber o que estava acontecendo com a mãe deles. O policial perguntou se eles estavam dormindo e ele disse que sim. Os paramédicos e a polícia lutavam para salvar a vida da Maria. Quando mais ajuda chegou, o De La Cruz mandou o Joe descer para a cozinha. E foi então que o De La Cruz percebeu que o recipiente de comprimidos que ele havia jogado de lado antes estava faltando, não estava mais ali perto. O Joe havia colocado o recipiente dentro do bolso da camisa. Às 3 horas e 58 minutos, menos de 3 horas depois do Joe Pelot ligar para o 911, a esposa, Maria Munhoz, de 31 anos, foi declarada morta dentro da própria casa. A polícia começou a perguntar ao Joe o que havia acontecido com a esposa dele. Ele disse que eles fizeram sexo e que depois ele tomou banho. Ele disse que achava que ela tinha apagado, ido dormir. Foi quando ele subiu as escadas novamente e encontrou ela no chão. Nesse momento ele cobriu o rosto, começa a chorar, mas parece muito forçado, sabe? Não parece real aquilo ali. A essa altura as coisas simplesmente não pareciam certas para os investigadores. E havia algo na aparência do Joe que parecia suspeito. O De La Cruz disse que ele estava totalmente equipado, colete, arma, deveria ter uns 10 quilos de equipamento nele. Mas ele não suava tanto quanto o Joe. Para ele, o Joe estava sob efeito de drogas. Quando o sargento Mata chegou na casa, ele pegou os meninos e tirou eles dali. Os filhos do casal, agora sob a custódia das autoridades, foram escoltados para fora da casa. As autoridades iniciaram imediatamente uma investigação de morte. O investigador principal, o sargento Luiz Mata, não sabia se a Maria havia morrido por suicídio, overdose acidental ou se o marido estava envolvido de alguma forma. Mata sabia que precisava revistar a casa, mas para isso ele precisava da permissão do Joe.
A princípio ele disse que era muito reservado, por isso ele não queria que mexessem nas coisas dele. O sargento disse então que ele não ia forçar ele a nada, mas que ele ia ter que conseguir um mandado caso ele não concordasse de bom grado. Joe finalmente deu consentimento para a busca. Mesmo assim, o Mata tinha muitas perguntas. Para obter algumas respostas, ele instruiu as autoridades a colocarem o Joe em uma viatura policial para levar ele até a delegacia. Através da gravação que eles fizeram do interrogatório que eles tiveram com o Joe, o Mata disse que podia ver ele batendo nas paredes, arrastando móveis e gritando. Por volta das 4 horas da manhã, o Mata iniciou a entrevista dele com o Joe, que afirmava ter dado a Maria aquele recipiente de clonazepam que tinha sido prescrito para ele. O Mata perguntou para o Joe se era possível que a Maria tenha engolido todos os comprimidos. Ele disse que não sabia e que não tinha ideia de quantos comprimidos tinham na embalagem. O sargento Mata disse que ele não conseguia se lembrar das menores coisas. Ele disse que perguntava várias vezes a mesma coisa e ele insistia que não lembrava de nada. Ele enrolava e não respondia. Ele disse que tem uma teoria que se você se lembra da verdade, não precisa ficar pensando sobre isso, você só larga aquilo que você sabe. O sargento perguntou qual foi o período de tempo entre o momento em que ele saiu do banho até quando ele percebeu que ela não estava mais respondendo. Ele disse que demorou uns 10 minutos. A morte repentina de uma mulher saudável de 31 anos como a Maria não fazia sentido para o Mata, e nem a explicação que o marido dela estava dando. O Joe falou para o sargento que ele foi tomar banho e pensou que a mulher havia ido dormir. Só que quando eles chegaram lá, o banheiro estava totalmente seco. Não tinha sinal de banho naquele momento. Os investigadores também descobriram uma embalagem de seringa no chão e um catéter de agulha nas escadas. As seringas e equipamentos intravenosos em uma maleta médica foram encontrados dentro da casa. Eles perguntaram para o Joe por que tinha seringas na casa, e ele disse que não sabia. Depois, logo em seguida, o Joe faz um gesto com a mão e bate no bíceps, dizendo que tomava esteroides. Com o Joe na delegacia, a Ângela Montoya, que era amiga íntima da Maria, e seu amigo Luiz Ayala, correram até a sua casa para cuidar das crianças. O Ayala era colega de trabalho do Joe. Ele disse que começou a notar mudanças no físico e na personalidade do Joe 2 anos antes da morte da Maria. Ele perdeu muito peso e depois começou a ganhar músculos. Ele começou a ficar mais amigável com as mulheres, estava flertando mais. O homem de família que antes se gabava para os amigos e colegas sobre sua esposa e filhos também começava a mudar suas postagens nas redes sociais. Ele apagou as fotos com a Maria ou simplesmente começou a postar tudo sozinho, não com os filhos. Joe, requisitado como enfermeiro anestesista, ele ganhava muito dinheiro e, segundo a Ângela, gostava de exibir a sua riqueza. Ângela disse que ele tinha se gabado de comprar um carro esportivo novo. Mas amigos dizem que a mudança que eles observavam em Joe foi muito mais profunda. Em 2018, mais ou menos na época em que a Maria deu à luz ao segundo filho do casal, o Joe começou a perseguir uma mulher chamada Janet Arredondo, uma enfermeira cirúrgica que conheceu no trabalho. Ângela disse que Joe levou Janet para curtir as férias na Europa. Ela lembra que foi à Espanha e a viagem seguinte foi à França e à Grécia. Então Maria descobriu isso enquanto ele estava lá com a Janet. Segundo a Ângela, a Maria confirmou sua suspeita sobre a infidelidade do marido ao encontrar uma passagem de avião para uma dessas viagens pela Europa. Quando a sua decepção se transformou em depressão profunda, ela recebeu medicação prescrita. Mas talvez o melhor remédio para Maria tenha sido seus diários, descobertos em sua casa pelos investigadores. Ela escreveu: "Não quero mais ficar triste. Não quero que meu coração machuque. Não quero que minha mente seja torturada." No entanto, às vezes ela parecia esperançosa, acreditando que a sua fé poderia consertar o casamento dela de 10 anos. "Senhor, isso é muito para mim. Tudo que realmente quero fazer é ver a mudança nele." E parecia estar funcionando. Poucos meses depois do marido ter levado a amante para as férias na Europa, o Joe convidou a Maria para uma viagem curta e luxuosa a Las Vegas. A Ângela disse que ela mostrou alguns Louis Vuitton que ele havia comprado para ela. Mas o que parecia ser uma segunda oportunidade para o casamento não durou. O Joe nunca conseguiu abandonar a Janet. O Joe disse ao sargento que ele estava com a Janet há mais ou menos 2 anos. Segundo ele, a Maria sabia disso há um tempo. Na verdade, o Joe disse ao Mata que ele não morava mais com a família e que havia ido morar com a Janet Arredondo 5 meses antes da morte da Maria. Mata se perguntou o quanto a outra mulher sabia e pediu que ela fosse à delegacia para conversar. Mata perguntou a Janet qual era a relação dela com o Joe. Ela respondeu que ele era namorado dela. Mata continuou pressionando a Janet sobre o Joe e depois contou a ela o que tinha acontecido com a Maria. Ele disse que na noite anterior a esposa do Joe faleceu. Não parecia haver nenhum tipo de crime naquele momento, eles ainda estavam aguardando uma autópsia. Ele então perguntou como ela e o Joe começaram a namorar. A princípio, a Janet ficou realmente chocada com a notícia da morte da Maria. O sargento Mata deu um tempo para ela se recompor e continuou o interrogatório. Ele disse que precisavam saber
o que aconteceu. A Janet disse que ela e o Joe namoravam há quase 2 anos. O sargento perguntou para ela se a Maria, a esposa do Joe, usava drogas. Ela disse que não sabia disso, só que o Joe havia dito que ela estava realmente deprimida. Então, quando o sargento Mata mencionou que a Maria poderia ter tido uma overdose, a Janet pareceu surpresa. Depois de explicar a situação a Janet, da desconfiança da polícia, da investigação sobre o Joe, ele pergunta para Janet se em algum momento o Joe falou para ela que queria fazer algo com a esposa, e ela disse que não. O Joe disse à polícia que a Maria pode ter tido uma overdose de medicamentos clonazepam, mas quando a autópsia foi realizada, 8 horas depois da Maria ter sido declarada morta, o médico legista não encontrou nenhum resíduo de comprimido em seu estômago. Havia algo no corpo da Maria que intrigou tanto o médico legista quanto os investigadores. Uma pequena marca de agulha no braço direito da Maria. Foi uma pequena picada, como sempre que alguém faz um exame de sangue, na dobra do cotovelo direito. Não havia nenhuma marca que indicasse o uso de drogas, nada, além desse pequeno ponto. O relatório da autópsia afirma que a Maria morreu de intoxicação por drogas mistas. E embora a médica legista não pudesse dizer como as drogas entraram no sistema, ela descartou o suicídio depois de conversar com os amigos da Maria e ler o diário. Um dia antes de morrer, a Maria escreveu: "O que é que eu quero? Número 1. Siga em frente." Então a morte da Maria poderia ter sido uma overdose acidental ou um assassinato. Quando o Dr. Hunt Singer, anestesista e chefe do Joe, ouviu os resultados da autópsia, ele imediatamente ficou desconfiado. O Dr. John disse que ligou para o detetive Mata e contou a ele sobre as suas preocupações. Ele instou Mata a ordenar um exame toxicológico detalhado para determinar quais drogas mataram a Maria e como elas chegaram lá. As autoridades teriam que esperar quase 4 meses para obter as respostas que eles precisavam. Numa tarde de domingo, na primeira igreja batista em Laredo, uma grande multidão de familiares e amigos veio lamentar a morte da Maria, incluindo seu ex-marido, Joe Pellot. Yasmin Martinez, amiga de Maria, disse que o funeral dela foi muito triste. Joe estava lá e chorava. Ele parecia muito chateado, muito triste. Só que para ela, ele parecia um pouco chateado e triste demais. Ela disse que o que deixou ela com raiva foi ele perto do caixão, chorando por ela, dando beijos. Ela disse que se perguntava por que agora. Ele fez a Maria sofrer e chorar tanto, e por que ele estava fazendo isso agora? A demonstração de pesar do Joe não impediu a investigação da morte da esposa dele. O sargento Luiz Mata e o oficial Gregório de la Cruz afirmavam que as imagens captadas pela câmera corporal na manhã da morte da Maria mostraram algo curioso. Eles reviram as gravações da câmera corporal do de la Cruz e observaram quando ele pega os comprimidos e joga para o lado, para fazer o RCP na Maria. Mas logo em seguida o frasco some, e é quando o Joe pega o frasco e coloca no bolso da camiseta dele. E foi assim que aconteceu. Dizem que Joe pega o porta-comprimidos e coloca no bolso. A dúvida dos policiais é justa. Se foi realmente isso que tinha feito a Maria morrer, por que ele ia querer esconder? Eles também suspeitaram daquele catéter agulhado, do tipo usado para soro, descoberto no local. Lembrem-se, Maria tinha uma pequena marca no braço direito. O sargento Mata compartilhou suas preocupações com o gabinete do procurador distrital do condado de Webb. A promotora assistente, Maricela Jackman, disse que eles têm um telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, e as autoridades podem entrar em contato com eles em caso de dúvidas. A promotora assistente-chefe, Maricela Jackman, e o promotor público Isidro Alanis sabiam que o caso seria difícil de provar, já que nem mesmo o médico legista tinha certeza de como a Maria morreu. O médico legista estava dizendo que não podia afirmar com certeza que isso era um homicídio. O promotor público disse que se lembra de ter tido uma conversa com a médica legista, e lembra dela dizer: "Olha, eu não estava lá e você também não. Tudo o que sabemos é que ela tem uma combinação de drogas perigosas na corrente sanguínea. Não sabemos quem as deu a ela, se ela tinha alguma no organismo ou se ela tomou alguma mais tarde." Então a questão era: acidente ou homicídio? Os investigadores começaram a questionar os amigos da Maria e descobriram que no sábado anterior à morte da Maria, teve um confronto na frente da casa da Janet, quando a Maria viu o carro do Joe ali. Então foi quando ela saiu do carro e tocou a campainha. Tudo foi gravado pela câmera da casa da Janet, que tinha na frente da campainha. Ela deu um ultimato ao Joe, dizendo a ele que ou ele ficava com ela ou ele ficava com a Janet. Ele disse que escolhia a Janet. A Janet chamou a polícia e quando o policial chegou à casa dela, ligou para Maria, que já havia partido com o Joe. Quando a Maria atendeu o celular, a câmera do policial gravou o som do Joe repreendendo ela no fundo, mandando ela desligar o telefone. Segundo a Angela, a Maria contou a ela que o Joe ficou violento, que ele ficou tão frustrado com tudo que deu um soco no para-brisa e quebrou. No domingo de manhã, a Maria mandou uma mensagem para o marido sobre a contratação de um advogado para divórcio, e ele respondeu: "Podemos fazer isso com o mínimo de intervenção de um advogado. É muito dinheiro."
Joe então parece ter mudado de ideia e envia a Maria um e-mail. Estou tão triste que estou sofrendo por dentro. Quero sentar com você para conversar, sem discutir, de coração para coração. Eles concordaram em se encontrar na segunda-feira à noite. Antes do Joe chegar, Maria mandou uma mensagem para a amiga Yasmin Martinez para orar por ela. Só peço a você que ore por mim. Essa noite vamos conversar. A amiga disse que respondeu dizendo que ia orar por ela. O pedido de oração da Maria naquela noite seria uma mensagem final para Martinez. Maria morreu na manhã da terça-feira. Quase 4 meses após a morte da Maria, o sargento Mata e o oficial De La Cruz finalmente obtêm o resultado dos exames toxicológicos que eles esperavam. 0 clonazepam, medicamento que o Joe alegou que a Maria havia tomado. Em vez disso, o relatório toxicológico revelou outras 7 drogas no sistema da Maria. O sargento Mata disse que estava positivo para morfina, demerol, Versed, propofol, cetamina, lidocaína e Narcan. A maioria desses medicamentos é normalmente utilizada durante uma cirurgia, e um deles só pode ser administrado por via intravenosa. O sargento disse que o primeiro pensamento que ele teve é que foi ele, o Joe havia matado a Maria. As autoridades obtiveram um mandato, e o policial De La Cruz, que tentou salvar a vida da Maria, voltou para a casa do Joe para fazer a prisão. Ele já sabia que seria preso e não ofereceu resistência. Imediatamente ele pediu um advogado. O Joe foi levado até a delegacia e autuado. Os promotores acreditavam que foi ele quem deu a mistura mortal à esposa. Só que agora eles teriam que provar isso. Quando o ex-chefe de Joe Pellot, o anestesista Dr. John, viu a lista de medicamentos encontrados em Maria, 7 medicamentos diferentes, ele foi surpreendido por um medicamento em particular. O Dr. John disse que ficou muito chocado ao ver propofol. É um medicamento que só pode ser obtido em um hospital. Embora a maioria dos medicamentos encontrados no sistema de Maria possam ser consumidos via oral, o propofol geralmente é injetado por outra pessoa via intravenosa. O John disse que uma das coisas sobre o propofol é que ele relaxa muito, mas não dura muito. Falta a pessoa parar de respirar sem ingerir demais. O propofol nada mais é do que a droga que matou Michael Jackson. A morte do cantor em junho de 2009 foi atribuída em parte a uma overdose acidental de propofol. E após a morte da Maria, foi encontrado um nível altamente elevado da droga no seu organismo. O Dr. John disse que o nível dela foi o mais alto que ele já tinha visto. Ele acredita que a morte da Maria se deveu ao propofol. Com Joe agora preso, as autoridades estavam convencidas de que a namorada do Joe, a Janet, sabia mais do que ela tinha compartilhado na primeira entrevista. A Janet concordou com o segundo interrogatório policial, e acompanhada por advogados, ela parecia pronta para conversar. O sargento Mata perguntou se o Joe alguma vez trouxe algum medicamento para casa. Ela disse que sim. A Janet disse à polícia que o Joe costumava trazer drogas para sua casa, algumas para uso recreativo, incluindo cetamina, morfina, lidocaína, fentanil, Versada e propofol. Essa última parte deixou o sargento surpreso. As informações de Janet sobre o propofol aceleraram o caso. O promotor público Alanis selecionou uma equipe de advogados: Katrina Hills, Ana Karen Garza, Crystal Calderon, lideradas por Maricela Jackman. Eles conseguiram um mandado de busca para a casa dela, então eles ofereceram um acordo a ela. Em troca de suas informações, Janet obteria imunidade processual. Todos os 4 promotores estavam convencidos de que o marido da Maria havia planejado metodicamente o assassinato dela, e que a devota mãe e esposa havia sofrido nos meses anteriores à sua morte. Maricela disse que já tinha ouvido falar de abuso emocional, já tinha visto, já tinha contornado, mas nunca tinha percebido quão prevalente era o mesmo nas vidas das pessoas normais, onde ela podia se identificar com alguma das coisas que a Maria estava vivenciando. As promotoras destacaram violência doméstica, não só pelo caso do marido. Elas identificaram uma luta por poder, ou falta de luta por poder, que foi o que a procuradora distrital adjunta Karina Rios disse. Maria não tinha poder nenhum nessa relação. E a prova disso, dizem as promotoras, é encontrado nos diários da própria Maria. A promotora Jackman leu uma dessas entradas. A vida é tão injusta. Meu marido, o homem que tanto amo, está me causando muita dor. A Maria também deixou no celular dela uma evidência. Ela gravou secretamente, aproximadamente 4 meses antes de sua morte. No vídeo, a Maria conversava com o Joe no carro e pergunta para ele o que ele quer que ela faça. Quais são as expectativas dele para o casamento? E ela, por último, disse que se ele saísse pela porta, o casamento estava acabado. O Joe só disse, tudo bem, você acertou, e bateu a porta no carro. Mas os promotores precisavam de muito mais que aquele vídeo e as anotações do diário da Maria. Eles acreditavam que o Joe Pellot administrou todas aquelas drogas à esposa, mas eles precisavam descobrir como ele fez isso. Durante o segundo interrogatório policial da Janet, ela disse que o Joe lhe contou sobre a noite em que a Maria morreu. Ele foi lá, disse ele, para ter aquela conversa franca e depois injetou nela, não para matá-la, disse Joe, mas para acalmá-la. Segundo Joe, ele queria só acalmar a Maria.
e fez isso com medicação. Mas os investigadores acreditavam que os sedativos faziam parte do plano do Joe para matar Maria. Que antes do Joe colocar uma agulha intravenosa no braço da Maria, ele poderia ter colocado vários sedativos na sua bebida favorita, café. Maricela disse que a cetamina, o Versete, a morfina e o Demerol, esses 4 poderiam ter sido colocados no café dela, e aí ela desmaiaria. Depois disso, o Joe teria injetado na Maria uma dose mortal de Propofol. A então promotora-chefe assistente Ana Karen Garza Gutierrez disse que Joe esperou deliberadamente para pedir ajuda. A Ana disse que acredita que ele esperou até que ela morresse para ligar para o 911 e ter certeza de que ninguém podia salvá-la. A Janet disse que não teve nenhum papel na morte da Maria. Disse que o Joe admitiu para ela que se livrou de alguns dos equipamentos médicos que usou para injetar a Maria antes da chegada dos primeiros socorros. O Joe foi liberado sob fiança. Então os promotores o prenderam novamente, e junto com o assassinato ele foi acusado de adulteração de provas. Mais uma vez ele pagou fiança e começou a usar uma tornozeleira eletrônica. Em março de 2023, 2 anos e meio após a morte da Maria, o marido dela foi julgado pelo seu assassinato. Ao dar a declaração de abertura no tribunal, Maricela Jackman disse que as provas mostravam que Joe Pellot tinha o motivo, a intenção e os meios para matar Maria. As promotoras apresentaram 15 testemunhas para provar ao júri que Joe selecionou cuidadosa e intencionalmente as drogas para matar Maria. A principal testemunha, Janet, contou ao júri que havia compartilhado com a polícia. Quando o caso da defesa começa, os advogados de Pellot admitem que o seu cliente injetou a esposa, mas dizem que ele não estava tentando matá-la, mas sim salvá-la. O Joe, vestido um terno azul e gravata cinza escuro, estava ouvindo atentamente enquanto sua equipe de defesa apresentava o caso. O advogado disse que a Maria morreu e não há dúvidas de que o Joe estava lá. Ele disse que a Maria estava terrivelmente deprimida e bebia e usava drogas há meses. Ele disse que quando o Joe chegou lá, a Maria já estava usando alguma coisa. Segundo a defesa, Joe não pretendia matar a esposa, e a prova, dizem seus advogados, está no laudo toxicológico. Eles admitem que o Joe deu remédios à esposa para acalmá-la, quando a encontrou inconsciente. Dizem que ele deu a ela Narcan, um medicamento usado para reverter uma overdose de opioides. Robert disse que se alguém tentou trazer de volta a vida, não foram os paramédicos, não foi a polícia, foi Joe. Então ele não a queria morta. Esse foi um acidente terrível. Um acidente terrível, argumenta a defesa, causado por uma combinação de que Maria havia tomado e do medicamento que Joe usou para injetá-la. Ana Karen Garza Gutierrez disse que a prova que ele não tentou salvar a esposa é que o Narcan não é um agente de reversão para Propofol, e Propofol foi o que parou o coração dela no final. A defesa nunca explicou ao júri como o Propofol entrou no sistema da Maria, mas os promotores dizem que o nível de drogas descoberto no corpo da Maria não podia ter sido acidental. Maricela Jackman disse que foi medicação suficiente para sobreviver a 2 grandes cirurgias. Foi muito. E, segundo ela, ele fez isso para ter certeza de que ela não sobreviveria. Embora o próprio Joe não tenha testemunhado, a emocionada mãe dele fez isso. Miriam Carrasquillo disse aos promotores durante o interrogatório que a Maria havia falado sobre como estava triste com seu casamento. Ela disse que a Maria havia dito para ela que o Joe estava tendo um caso. E ela disse que todo mundo tinha um limite, e ela também tinha um limite. Quando ela decidisse que não queria mais ficar com ele, a casa dela estava aberta para ela. Mas os promotores insistiram que, por mais triste que Maria possa ter ficado com seu casamento, não há evidências de que ela tenha abusado de drogas ou álcool. Eles acreditavam que o motivo do Joe foi dinheiro e que ele assassinou a Maria porque ele não queria pagar divórcio e dividir os bens. Após 8 dias de depoimentos, o júri decidiu o caso. Demorou menos de 1 hora para decidir o destino de Joe Pellot, culpado pelo assassinato de sua esposa Maria e pela adulteração de provas. Muitos membros da comunidade médica participaram do julgamento, incluindo a ex-colega do Pellot, a Tina Doris. Tina disse que ele não era burro, ele era um cara inteligente. Ela disse que não sabia se ele simplesmente foi pego por ter um complexo de Deus, por pensar que era mais inteligente do que todos e queria enganar todo mundo. Poucas horas após o veredito de culpa, o Joe foi condenado à prisão perpétua, algemado e escoltado para fora do tribunal. A amiga da Maria, a Ângela Montoya, disse que ela o amava e o adorava. Ela simplesmente o amava demais. Os promotores conseguiram justiça para Maria, mas é um final trágico para a família que ela amava e lutou tanto para manter unida. Karina Hills disse que, às vezes, as piores lesões nem deixam marcas. As lesões no coração, na mente. Nunca podemos ver isso em Maria, mas ela nos contou sobre eles. Mas ela carregava muita cicatriz nesse relacionamento. A equipe da Maria disse que a testemunha mais importante no julgamento acabou sendo ela própria, e que os diários dela mostravam que as cicatrizes estavam cicatrizando. Ana Karen Garza disse que ela era uma alma maravilhosa.
Maricela Jackman disse que ela foi uma ótima mãe. Ela simplesmente era uma pessoa incrível. Os filhos do casal agora moram com a mãe do Joe. Mais um feminicídio, e por dinheiro. Mais 2 crianças crescendo sem os pais. A princípio, Joe não queria gastar com advogados pro divórcio e divisão de bens. Agora a mãe dos filhos dele está morta, os filhos estão órfãos e ele não pode usufruir dos bens que ele gananciosamente quis proteger. Eu não vejo nenhuma lógica nisso. Esse foi o caso de hoje, gente. Caso não seja inscrito, por favor, se inscreva, deixa um like, um comentário e compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.